Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e hoje é dia de uma indicação literária que vai interessar não apenas as pessoas que querem ter uma noção correta de história, pessoas que gostam de história, como também aqueles que são professores de história, tá? Mas não é uma indicação literária específica para professor de história, é uma indicação literária para absolutamente todo mundo, porque eu estou falando aqui de uma autora que teve como propósito, como missão, escrever numa linguagem simples para alcançar o grande público. Então, aqueles livros que a gente põe na cabeceira, vai lendo antes de dormir, ou que a gente leva numa viagem e quanto menos a gente espera, a gente terminou. E a gente fala, ai que pena, já acabou? Bem, o livro de que nós vamos falar hoje é Idade Média, o que não nos ensinaram, que é, na verdade, um conjunto de ensaios todos interligados da historiadora, curadora de museu e verdadeira referência dos estudos medievais e da divulgação de tudo o que se conhece sobre a Idade Média depois de décadas de estudo, Regine Pernoud. Se você é um apaixonado pela Idade Média e não tem esse livro, tá faltando algo na sua biblioteca. Idade Média, o que não nos ensinaram? Bem, não nos ensinaram nada, porque a disciplina de história de muitas décadas para cá, pelo menos assim, dos anos 60 para o presente, ela é contaminada pela chave de leitura marxista, que procura enquadrar os vários fatos históricos à visão de progresso histórico marcado por uma série de luta de classes, etc. São assuntos que a gente aprende ao compreender a filosofia da história marxista. A filosofia da história marxista, ela gerou gerações de historiadores que passaram a tentar compreender os fatos históricos à luz da teoria marxista. O problema é que os fatos acabaram servindo de espantalho para uma teoria, em vez de ajudarem as pessoas a descobrir se aquela teoria estava certa ou não. Isso gerou uma influência enorme na produção de livros didáticos, na formação de professores de história, etc. A tal ponto que hoje em dia falar de história da Idade Média nas escolas é tipo falar de feudalismo. Tá legal, mas e aí, né? E falar de feudalismo necessariamente como algo negativo, escravocrata, e onde imperava uma relação senhor-escravo, aquelas coisas que a gente conhece. E a Idade Média foi um período riquíssimo, porque ela é extensão da antiguidade. Então vamos começar por aí. Vamos compreender o seguinte, a gente usa o termo Idade Média graças, né, em razão da propaganda iluminista que entende que o período anterior ao Renascimento, a propaganda que vem do Renascimento, que aquele período era um período de decadência, era um período em que nada havia acontecido desde que a antiguidade terminara. E por que é que isso está errado? Porque esse período que a gente conhece como Idade Média nada mais é do que o prolongamento da antiguidade, contudo, sob a cosmovisão cristã. Então, a filosofia cristã, o entendimento do mundo já marcado pelo cristianismo, vai desde a revelação e ao longo de toda a Idade Média se ampliando e funcionando, digamos assim, como uma referência fundamental para a literatura, para a filosofia, para todo o comportamento e toda a cultura medieval. Então, este é o componente que diferencia a Idade Média da Antiguidade. Contudo, do ponto de vista da sofisticação filosófica, a Idade Média é um prolongamento da Antiguidade. Tanto que quem são os 4 maiores filósofos da história toda da filosofia? Em termos de filósofos que deixaram um legado escrito, porque o paradigma dos filósofos é Sócrates. Mas os maiores filósofos, do ponto de vista das contribuições de doutrina, de ideias, de opiniões, de respostas a problemas eternos, são Platão, Aristóteles, Santo Agostinho,
Santo Tomás de Aquino. Ou seja, 2 antigos e 2 filósofos cristãos que trabalham, que pensam com a mesma envergadura desses filósofos antigos. Então, a Idade Média, a depender da área na qual você se forma, você começa a ver que o que a gente aprende na escola é nada. Ou seja, daí o título do livrinho da Regine Pernoud, que é é um ensaio brilhante de divulgação do que a gente realmente poderia ter aprendido sobre a Idade Média, do que é a Idade Média de fato, de vários pontos de vista. Então ela começa o livrinho descrevendo, e ela, na verdade, trabalhava num museu, ela trabalhava com objetos, né? Trabalhava com objetos, catalogava objetos e tal. Então ela tinha um conhecimento direto da Idade Média, ela trabalhava com fonte primária. E na França, a França foi o país... é um território em que a Idade Média floresceu, né? Então, das maiores realizações da Idade Média aconteceram na França. Então, a quantidade de objetos a que ela tinha acesso era infindável. Portanto, ela teve chance de ir construindo um conhecimento privilegiado a respeito da Idade Média por meio das fontes primárias, assim, daquilo que a Idade Média realmente produziu, né? E aí ela começa o livrinho descrevendo. E isso, assim, a gente está falando de o que não nos ensinaram sobre a Idade Média na França, né, que é o país que por toda parte a Idade Média pulsa e mostra o seu vigor na nossa frente, porque ali na França, vocês que já viajaram para lá ou que já viram fotos, é o mundo das catedrais góticas, que assim, é o requinte maior da Idade Média. Então, assim, o brilhantismo da Idade Média na França tá na nossa cara, mas a propaganda iluminista, como eu falo no meu curso, inclusive, Iluminismo e Revolução Francesa, foi tão forte sobre os horrores de qualquer filosofia anterior, a filosofia das luzes, a filosofia moderna e tal, foi tão forte que até na França, que assim, é o paraíso da idade, das maiores realizações da Idade Média, os franceses não sabem nada sobre a Idade Média, ali no país deles, em que a Idade Média passa na cara deles. E a Regine Pernoud começa o livro chamando a nossa atenção para essa ironia. E depois ela vai capítulo a capítulo enfrentando, assim, na verdade esclarecendo todos os lugares comuns que nós temos sobre a Idade Média e ela mostrando que eles estão completamente equivocados. Então, assim, é um livro maravilhoso que nos obriga a perceber o quão pouco nós sabemos de um período que foi tão rico. E tem um capítulo final que eu acho que é interessante para todo mundo, mas é esse capítulo final que eu acho que pode ser especialmente interessante para professores de história, porque assim, se é professor de história, você vai ter que falar da Idade Média em algum momento. E o último capítulo chama Propósitos Simples para o Ensino de História, tá? Esse capítulo é um primor para qualquer professor, mas para o professor de história, isso aqui é um deleite para vocês. E a boa notícia é que a Linotipo Digital, que traduziu essa obra para o português, acaba de lançar a edição Pocket, que tá baratinha. E eu vou deixar o link para vocês que quiserem essa edição aqui na descrição. Eles publicaram esse livro originalmente em capa dura, numa edição linda, maravilhosa e tal, mas que era muito cara. Com este livrinho a esse preço, isso aqui pode entrar em qualquer biblioteca de qualquer professor de história comprometido com a verdade dos fatos, entendeu? E que queira simplesmente dar uma aula que faça sentido a respeito de um período que foi de fundamental importância para a edificação do que a gente chama de civilização, tá? Vamos pensar naquilo que a Idade Média deixou como legado. Pense em uma coisa só, vitrais das catedrais góticas. Pense só nesta realização. E aí se olha no espelho e fala, será que foi um período tão obscuro assim? Não é possível, tem algo errado, não combina. Tá? Então é isso. Esse livro é a minha indicação desta semana para você vencer a sua ignorância sobre a Idade Média. E se você também tem uma curiosidade extra, eu vou deixar também na descrição um conjunto de artigos sobre um professor brasileiro que, como a Regine Pernoud, né, e assim, ele é um grande admirador
da Regine Pernoud e já citou esse livrinho dela em vários dos seus artigos, que é o Ricardo da Costa, né? O Ricardo da Costa tem uma formação muito ampla, então em vários dos seus ensaios ele cruza filosofia, artes e literatura para conseguir falar da Idade Média. Então olha as habilidades de hermeneuta que tem de ter um professor para ser uma pessoa plenamente capaz de nos ensinar algo sobre a Idade Média. Eu vou deixar também na descrição, para você que é um aficionado por esse período, os livros dele, a coleção em 3 volumes dos melhores artigos que ele já escreveu sobre o período, que são, assim, um primor, né? Ele faz no Brasil, por nós, o que a Regine Pernoud fez pelos franceses, e na verdade a Regine Pernoud é uma precursora desse tipo de trabalho que faz o Ricardo da Costa, que é nos devolver o conhecimento sobre a Idade Média, uma vez que tudo que temos dela é aquilo que não nos ensinaram. É uma caricatura defeituosa que nos chegou por razão de pequenas rixas, de movimentos culturais que queriam se colocar como referência de algo novo, recusando completamente o valor do que veio antes. A desvalorização da Idade Média não é algo que se sustenta. Ele é um erro de cálculo consequente de uma mentalidade pobre. Portanto, não nos deixemos levar por tudo o que não nos ensinaram sobre a Idade Média. E eu queria elogiar muito o trabalho de tradução dessa obra. Eu até fui ver, eu falei, cara, quem fez a revisão? Porque a tradução tá tão bem feita, tá tão bem feita. Ela escreve muito bem, a Regine Pernoud. É aquele livro gostoso de ler. Você vai lendo um, depois os capítulos são curtinhos, você vai lendo um depois do outro, e assim, é uma delícia de se ler. Ela é fonte de inúmeros documentários, inclusive. A Regine Pernoud foi best-seller, entendeu? Eu não sei por que esse livro não tinha sido traduzido ainda no Brasil. Oh, meu Deus do céu, como a gente tem problema com reconhecer coisas boas, né? Como nós somos culturalmente pobres. Eu queria elogiar muito, tá? A revisão de texto do André Assi Barreto, a tradução, tá? O trabalho do tradutor, que realmente é o Maurício Brett de Menezes, que tá muito bem feita, muito bem feita. Ela tem aquele francês requintado e você fez um trabalho maravilhoso, indo na contramão de muitos trabalhos editoriais que a gente vê no Brasil, que são traduções mal feitas, apressadas por pessoas que não têm um domínio completo do idioma. Isso aqui é o exato oposto. E agora, com essa edição Pocket, está ao alcance do bolso de todo mundo. Esse livro é maravilhoso. Leva para sua casa e descubra tudo o que ninguém nunca te ensinou sobre a Idade Média. Agora, a Regine Pernoud vai te ensinar.